O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados vós, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos injuriarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Mas ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Mas ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiarem. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos, nós estamos nesta novena e nos encontramos aqui neste santuário, cuja padroeira é Nossa Senhora de Guadalupe, a padroeira das Américas. E nós aqui pedimos, e tem muito a dizer nesse tempo de pandemia. Nossa Senhora de Guadalupe, nós estamos pedindo que nos faça perseverantes na oração. E como é preciso. Você sabe que desde que aqui cheguei, temos feito as novenas voltadas em prol dos enfermos e dos desempregados. Portanto, neste tempo em que os enfermos crescem a cada dia com a contaminação do Covid, mas também outras enfermidades, você escuta no rádio quantas pessoas pedindo que rezemos, não é só para eu rezar, que rezemos para quem está com câncer, leucemia. Então nossa oração se faz pelos doentes, pelos desempregados, e é lamentável, e é uma consequência de muitos elementos, o número de desempregados. Então eu digo que a nossa novena, o nosso estar aqui com Nossa Senhora de Guadalupe, mesmo quem acompanha pela TV, nós estamos há 9 dias no Evangelizar em Casa, neste mês. Mas há quanto tempo nós estamos neste Evangelizar em Casa, pedindo dia a dia, a cada mês, que o Senhor nos abençoe. A gente vai aprendendo e ao mesmo tempo insistindo que sejamos perseverantes, que não esmoreçamos, que não desanimemos, pensando de uma forma muito otimista, que já passou pelo menos da metade, né? Como é bom a gente já perceber que tudo isso que está acontecendo, pelo menos no que se refere à pandemia, se antes não ouvíamos falar de vacina, escutamos aqui, acolá, que está sendo, mas a gente já percebe, passou um pouco da metade, mas isso não significa que terminou. Eu insisto em dizer isso por amor de Deus, cuide-se. Eu diria falta pouco, mas esse falta pouco não pode fazer com que haja aglomeração. Cada um tem que caprichar, dá vontade.
Alguém me dizia antes, não aguenta mais. Aguenta sim, aguenta. Há quem sofre anos inteiros e aguentam. Então cuide, use máscara, não se aglomere, use álcool em gel, lave a mão com sabão, cuide-se, filho. Falo isso com preocupação de coração de responsável, formador de opinião. Mas ao mesmo tempo, essa perseverança orante, e dizer, se apegar com Deus, se apegar com Nossa Senhora, se apegar na fé. Hoje a liturgia é de Lucas, nós estamos fazendo a leitura de Lucas, e Lucas agora, ele abre, quando ele fala do reino, mas ele de uma forma muito solene, apresenta as bem-aventuranças. Difere em muitas coisas de Mateus, na quantidade, Mateus tem mais. Mateus coloca Jesus na montanha, no monte, Lucas coloca na planície, mas independente, aqui nós estamos diante daquilo que para nós tem que ser uma busca, uma meta, algo que deve nortear nossa vida. Jesus dirige aos discípulos, exatamente lembrando como Lucas começou o Evangelho, o que ele veio. É sempre importante, é sempre uma volta, é sempre uma consequência. Eu vim, o Espírito de Deus está sobre mim, eu vim para anunciar aos pobres a salvação, aos excluídos a libertação. Ora, ele veio para isso. Então veja como ele começa: bem-aventurados vós pobres, porque vós é o reino dos céus. O que Lucas não está dizendo, ele não está dizendo aqui que pobres, vocês já estão no céu. Ele não disse isso. O que ele também não disse, ele não prometeu que os pobres ficarão ricos. Ele não prometeu que vocês vão para o céu ou já estão no céu. E não está dizendo nada em favor de ser pobre. O que ele está dizendo é diferente. Ele está dizendo que o reino dos céus chegou. Mas se lembra como Lucas apresentou Jesus? Eu vim para libertar os excluídos. Eu vim para dar vista aos cegos. Eu vim para proclamar um ano de graça. Então, queiramos ou não, a própria vida de nosso Senhor mostrou que ele veio. Veio como? Com quem ele andava? Com os pobres. Quem ele perdoou? Os pecadores. Quem ele curou? Os cegos. E quem eram esses? Quem eram os aleijados? Quem eram os pecadores? Eram aqueles que estavam na base. Nós temos que fazer um pouco uma análise da própria situação de Jesus, para não usar de conjuntura do tempo de Jesus, mas se nós percebermos, na Bíblia tem um termo anauim, que é o resto, o restolho. Aqueles que estavam próximos de Jesus, gostemos ou não, não que não tivesse pessoas ricas, não que não tivesse pessoas de posse, mas a grande maioria que foi até Jesus, foi o resto, aqueles que foram excluídos. Lembra, Jesus entrou, se não me engano, quando foi isso? A gente prega tanto, né, e lê tanta Bíblia, que não sei se foi ontem ou antes de ontem, segunda-feira, que Jesus entrou na sinagoga e viu um de mão ressequida. Então você percebe como Jesus nota aqueles que estão à margem, excluídos. Então quando ele proclama bem-aventurança, ele diz: bem-aventurados vocês pobres, porque o reino dos céus veio para vocês. A presença de Deus não é para fazê-los ricos e portanto só inverter os papéis, porque seria só uma inversão.
Não, é porque o reino dos céus veio para que vocês tenham possibilidades, para que vocês saibam que Deus os ama, para que vocês saibam que a pobreza de vocês não é um castigo de Deus, para que vocês saibam que a situação que vocês estão vivendo não agrada a Deus. É isso que é bem-aventurado, porque até então pobreza era sinônimo de castigo. Uma pessoa rica, bem abonada, bem situada, era tido, puxa, como Deus abençoou essa pessoa. Esse era o conceito do Antigo Testamento. Então, quando ele dá uma reviravolta e diz que pobreza não é castigo de Deus, a pobreza não é que Deus amaldiçoou a família, que a pobreza é, sim, pessoas que foram excluídas, e Deus olha para esse excluído. Você percebe a mudança? Consegue perceber por que é bem-aventurado? Não é que depois ele vai dizer, ai de vós ricos, porque vocês já têm a consolação. Por acaso ele está dizendo também aqui que o rico vai para o inferno? Não, ele diz depois que é difícil entrar no reino dos céus. Por quê? Porque um rico, ele acaba se sentindo confortável na sua vida. Ele não espera mais nada, ele não anseia mais nada, está tudo bem. Ele já tem a sua consolação. Uma pessoa que é muito bem de vida, ela já tem sua consolação, com viagens, com todo aquilo que o dinheiro pode comprar. Não quer dizer que isso é ruim, quer dizer alguém que está tão consolado em si mesmo, que não consegue enxergar a realidade do outro. É essa cegueira. Jesus vai dizer, e é claro, a riqueza pode nos tapar. Aquilo que a igreja está propondo na leitura do livro do Deuteronômio, eu vou chegar, eu estou em Números. Quem está acompanhando Números no rádio? Gente, hoje teve uma história, se você perdeu, escuta à noite. Hoje foi de lascar. Hoje foi quando, eu vou chegar em Deuteronômio, mas só fazer um adendo. Foi impressionante. Você sabia que Deus permitiu um animal falar para não deixar um profeta se perder? E se perdeu. Balaão, o falso profeta, estava em cima de uma mula. A mula viu o anjo, segundo a tradição, o arcanjo Miguel, empacou. Balaão bateu, foi mais um pouco, empacou, foi mais um pouco, empacou, até que a jumenta falou assim: por que você está me batendo? Sim, Deus deu a jumenta falar com o seu dono. Você vai dizer, mas que loucura, que loucura. O que é que está por trás? Que quando o nosso caminho é errado, meu filho, porque Deus não tinha aprovado que o profeta fosse amaldiçoar. Deus disse 2 vezes para ele, não vá amaldiçoar, e ele estava indo. Deus, quando percebe que nós, o seu povo, eu e você, estamos no caminho para se perder, Deus faz de tudo, até uma jumenta falar. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Deus mandou o anjo. Se nós fizéssemos uma pergunta, que caminho que eu estou hoje? Você pode perceber, se o caminho você tem que fazer um discernimento. O caminho do bem não é fácil, é o caminho estreito. Mas sempre que você está num caminho, você tem que perguntar a Deus, é esse o caminho que eu estou? Esse é o meu caminho mesmo? O Senhor abençoa o que eu estou fazendo? Há permissão segundo os teus mandamentos, pela forma como eu estou conduzindo? Porque você pode perceber, tenha coragem de fazer essa pergunta. Vou dar um exemplo prático, eu volto depois do Evangelho. Mal tinha falado de Balaão, e leia depois, viu, Números, vocês vão gostar. Uma história bonita, termina amanhã no rádio. Uma mulher me liga, e olha o que ela disse. Como é o nome, de onde que ela é, meu Deus?
Mas foi uma delícia falar com ela. Ela deve estar me acompanhando, não perde nada. Me fugiu de onde que ela é. Mas ela contou assim, que no meio da pandemia ela recebeu algumas graças. Lençóis Paulista, São Paulo, não perde nada. E ela dizia assim: padre, eu entendo que aconteceu isso. Porque veja, eu pedi uma graça, fui trabalhar de faxineira, acho que era isso. Depois eu e minha mãe chegamos a rezar na frente da empresa, pedindo a graça de um emprego. E de repente, não veio, mas Deus me abriu outra porta, onde hoje eu estou realizada. Agora, na pandemia, eu estou contando esse fato, baseando naquilo, o caminho que você está traçando, o rumo que você está tomando, seja no teu casamento, o rumo que você está tomando, seja na tua vida profissional, seja no meu sacerdócio, seja no caminho da vida religiosa, seja o que for, no caminho da igreja, você tem que perguntar a Deus: é esse o caminho mesmo? Me dê um sinal. Pode pedir para Deus? Claro que pode pedir para Deus. Me confirme que é tua bênção, porque senão até o jumento vai falar, vai empacar na tua vida. Por isso, olha o contraponto: bem-aventurados os pobres. Agora, se nós estamos no caminho da avareza, da riqueza pela riqueza, eu quero acumular, eu quero juntar, e a minha consolação está no meu cartão de crédito, a minha consolação está nos bens adquiridos. Ai de vós. Você entende o que Lucas está dizendo? Eu já disse o que ele não disse, mas dá também o que ele disse. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque serão saciados. Espera lá, filhos, para pensar. Não é que Jesus, eu falei, ele não disse que é bom passar fome. Ele está dizendo: ai de vós que tendes fome, porque serão saciados. Mas em contrapartida, ai de vós que agora tendes fartura, porque passarão fome. Exatamente, você percebe esses dois lados tão fortes. Porque quantas vezes você já está tão... Tinha um sobrinho meu, a gente brincava: você quer uma banana? Duas, pequenininho. Você quer isso? Quero. Aí você quer mais? Não, estou lotado. Deve me lembrar, hoje já é jovem, está para casar. Mas quantas vezes a gente está enfastiado? Sabe o que é fastio? Tem gente que está enfastiado de comer, que tem coragem de abrir uma geladeira e olhar assim: não era isso que eu queria. Queria uma coisinha diferente. Aquilo que o Antigo Testamento, nós estamos com nojo da comida, estamos passando fome, tenho nojo dessa comida. Eu queria comer o pepino do Egito, a cebola do Egito, queria comer os pimentões do Egito. E Deus mandando maná. Deus, não quero só maná não, quero carne. Deus manda as codornizes. Percebe, meus irmãos? O que a fartura faz? A fartura faz a pessoa às vezes nem imaginar que hoje, por exemplo, a gente que teve o privilégio de um café da manhã, chegou o que, 10 horas, fez uma boquinha, se já não almoçou, daqui a pouco vai almoçar. A gente não sabe o que é passar fome, a gente não sabe o que é aquela dor no estômago. E o fato de não vivermos isso, às vezes nos faz desdenhar dos alimentos. Jesus está tocando nesse ponto. Jesus está tocando exatamente: bem-aventurados os que estão com fome, porque serão saciados. Bem-aventurados os que agora choram, porque haverão de rir. Jesus não está dizendo aqui que fique chorando, mas entenda que quem, em contrapartida, ai de vós que agora rides, porque terão luto e lágrima. Rir quer dizer: eu tenho tudo na mão. Rir quer dizer: eu tenho todas as satisfações, todas as compensações, e isso me fecha para o outro.
Percebe que ninguém consegue ler as bem-aventuranças de Lucas e ficar em paz, porque é sempre um apelo. É como que Lucas dizendo para a comunidade que ele escreve, e também para nós: cadê aqueles que passam fome perto de você? O que você tem feito? Como você tem administrado os teus bens em favor do outro? Como diz Deuteronômio, que eu volto no tempo certo, vou ler: abre tua mão para teu irmão. Deuteronômio 15:11. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Essa é a lógica que a gente vive, mas não é a lógica de Deus. O elogio, ele é bom, claro, faz bem, mas não podemos viver a cata de elogios. Não podemos ser só a partir da aprovação dos outros. O ser é autenticidade. O grande problema é quando nós queremos ser o que os outros querem que sejamos, e aí vivemos uma farsa. O ser sempre é princípio de autenticidade, aprovando ou não. Quem é de verdade e vive o ser verdadeiro, o ser profundo, a imagem, semelhança de Deus, respeitando suas fragilidades e suas buscas, não importa se agrada. Há quem vai desagradar, há quem vai agradar. Mas será que nós precisamos viver a vida inteira esperando elogios? Filhos queridos, portanto, as bem-aventuranças é algo contínuo. Por isso Paulo, talvez não vão entender, e eu não tenho tempo agora para explicar. Na verdade ele não está desdenhando do casamento, por favor. Ele está falando em relação à brevidade da vinda do Senhor, e ele começa dizendo: você vai ter problemas no casamento. Ele chega a dizer isso. Só um minutinho. As pessoas casadas terão tribulações na vida matrimonial. Ele está apenas confirmando, e terão mesmo. Como na vida religiosa terão tribulações, na vida sacerdotal terão tribulações, mas as tribulações não nos pode apartar de Deus. É essa a mensagem central. Que às vezes nós ficamos tão envolvidos nos problemas que esquecemos que ser casado é uma bênção, ser religioso é uma bênção, ser padre é uma bênção. Problemas teremos, mas a tribulação que vivemos hoje, ela não pode nos apartar de Deus. Por isso Paulo coloca para que, olha aqui, vivam os que choram como se não chorassem, os que estão alegres como se não estivesse. Não é para não viver a realidade, mas saber que tudo provém de Deus. Os que fazem compra como se não possuíssem coisa alguma. Exatamente, é relativizar aquilo que às vezes nós achamos que nos dá alegria. E a pergunta é: o que é que me completa? O que é que me faz ser? Por isso, os ais e as bem-aventuranças sempre ficarão na nossa vida. E ele termina dizendo: tudo no mundo passa. É a maior verdade. Que Nossa Senhora nos ajude neste propósito. E por isso hoje, aqui, vamos elevar as nossas preces a Deus. Nossa ladainha, onde cada um pode pedir: Senhor, que eu consiga entender Tua lógica, que eu consiga entender Teu apelo. Vamos dobrar nossos joelhos e elevar primeiro as orações de todos os dias. Nossa Senhora de Guadalupe,
fazei-nos perseverantes na oração. Nossa Senhora de Guadalupe, Fazei-nos perseverantes na oração. Nossa Senhora de Guadalupe, Fazei-nos perseverantes na oração. ó gloriosa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas, Tu és nossa Mãe compassiva. Curai nossas penas, nossas misérias e dores. Acolhei-nos no aconchego do Teu manto. Escutai, Mãe, as nossas preces. quais são suas preces? Quais são seus apelos? Amparai Os doentes e desempregados, abençoai nossas casas e nossas famílias. Protegei nossos filhos, livrando-os das maldades e dos perigos deste mundo. Guardai nossos lares, escondendo-os dos olhos dos maus. Que neles o nome de Deus seja sempre invocado com respeito e amor. Que os seus mandamentos sejam observados com fidelidade. Que vosso bendito nome, ó Mãe querida, seja sempre lembrado com muita devoção. Que a palavra de Deus seja sempre meditada e seguida todos os dias de nossa vida. Que a nossa obediência a Teu Filho Jesus exale tal qual rosa um perfume de santidade. Amém.